Olá, o meu nome é Sandrina Neri e estou hoje convosco no seguimento das várias atividades que têm sendo desenvolvidas durante este mês de setembro relativamente ao mês mundial da doença de Alzheimer, mas também de outras demências. O tema deste ano recaiu sobre o importante tópico que é necessário refletir do suporte que é dado às famílias após um diagnóstico desta natureza. Também ele refletido no World Alzheimer Report 2022. Faz parte da campanha da Alzheimer Disease International procurar perceber as experiências vividas no pós-diagnóstico, tanto por parte das famílias como dos cuidadores informais, mas também da própria pessoa. Como tal, também nós, Centro de Apoio ao Alzheimer Viseu, recolhemos os testemunhos de alguns dos familiares e cuidadores que quiseram participar nesta campanha. Entendemos que o suporte pós-diagnóstico será diferente de caso para caso e também de pessoa para pessoa, mas reconhecemos essencialmente a existência ainda de um longo trabalho a fazer neste sentido, que só será possível de ser feito num trabalho em rede. E como tal, partilhamos as experiências na primeira pessoa das pessoas que estão connosco e que decidiram dar o seu testemunho. Muito boa tarde. Antes de mais, obrigada por se disponibilizar para responder a algumas questões e gostaríamos, antes de mais, de perceber, já percebemos que está aqui na ótica de cuidadora e neste caso de quem é cuidadora, portanto, quem é que cuida? Eu sou cuidadora do meu marido, na qualidade de esposa, portanto, na qualidade de mãe. Ok. E que tipos de suporte, portanto, vamos pensar aqui um bocadinho no diagnóstico, né, na altura do diagnóstico, que tipos de suporte é que recebeu no pós-diagnóstico? Consultas na médica de família, neurologista e Centro de Apoio ao Alzheimer de Viseu. Ok. E foi o seu médico de família, alguém reencaminhou para o Centro de Apoio ao Alzheimer? Foi a minha médica de família que fez a ponte entre ela e a instituição, e depois eu contactei a instituição. Ok. E o seu marido tem um diagnóstico, qual é o diagnóstico dele, mais concretamente? Déficit cognitivo multidomínios amnésico. Ok. Sentiu-se apoiada no pós-diagnóstico? Que ajudas é que necessitou na altura? Não, senti-me perdida, comecei a sentir algum aporte e orientação depois do encontro e interação com o Centro de Apoio ao Alzheimer de Viseu, mas foi difícil, até a minha própria aceitação da situação. Portanto, há muita lacuna e pouca informação para o cuidador e para o cuidado, para o cuidando numa situação destas. Okay. Então, a ajuda que necessitava na altura estava disponível? Estava a partir do momento em que eu recorri ao Centro de Apoio ao Alzheimer de Viseu. Okay. Até em termos mais de orientação e de apoio. Alguma segurança, digamos assim. Okay. Foi elaborado algum plano de cuidados com a sua ajuda? Em termos objetivos, não. Foi-se bebendo em várias fontes, nomeadamente pedi relatórios, tentei eu própria, com orientação do Centro de Apoio ao Alzheimer de Viseu, do neurologista e a outro neurologista que recorri, delinear estratégias, inscrevi-me no iSupport, que li, reli, estudei, para me dar apoio a mim e para eu ser uma cuidadora o mais objetiva possível, não mais que isso. Ok. O que é que mudaria para melhorar esta situação? Mudaria, acho que a nível de instituições, Serviço Nacional de Saúde,
privadas ou semi-privadas, havia de haver um suporte com quem o cuidador e o cuidando interagissem, e até eu própria criar na rede familiar, que não tenho esse apoio, para libertar um bocadinho o cuidador e até o cuidando da presença única, digamos assim, dos dois intervenientes do processo. Okay. O seu marido tem o diagnóstico há quanto tempo? Mais assim, mais a sério, ou seja, quando se começou a ter noção, finais de 2018, princípio de 2019. Ok. Muito obrigada pelo seu testemunho. Tá, muito obrigada eu também pela vossa colaboração. Obrigada. Olá, Paula. Antes de mais, obrigada pela sua disponibilidade para esta pequenina entrevista. É cuidadora do seu marido, certo? E aquilo que gostaríamos de saber era que tipo de apoio é que teve depois do diagnóstico do seu marido, ou seja, no pós-diagnóstico. Pós-diagnóstico. Antes de ter o diagnóstico, foi muito difícil chegar até ao diagnóstico, não é? Andávamos de médico em médico, era uma depressão. Após o diagnóstico, tive uma consulta marcada há 6 meses e se houvesse algum problema com a medicação, um número de telefone para ligar para lá. E tem sido assim até hoje, desde 2020. Ok. Portanto, depois de ter o diagnóstico, só lhe prestaram apoio, digamos assim, passado 6 meses. Sentiu-se apoiada, Paula? Não, sozinha. Tinha a ajuda que necessitava, que estava disponível? Não houve orientações, não houve informações além do diagnóstico só, está aqui o diagnóstico, e depois teve que ser tudo nas minhas pesquisas, nos conhecimentos que tinha, foi tudo o meu trabalho, sozinha. Okay. Portanto, não foi elaborado um plano de cuidados com a sua ajuda? Não. Eu é que fui criando aqui, conforme ia lendo, conforme ia tendo informações, ia fazendo, e continuo, né, a ter aqui algumas estratégias, alguns planos, mas tudo muito caseirinho. Ok. Olha, o que é que mudaria, Paula, se pudesse? O que é que mudaria para melhorar a situação? Para melhorar, primeiro, todos sabem que o Alzheimer é confundido com a depressão, e a depressão perdemos muito tempo na depressão. Porque é que os diagnósticos não são mais céleres, ou não haja entre os psiquiatras, psicólogos e os neurologistas, não há uma cooperação, não digo uma cooperação, seja logo orientado para a neurologia ou para aqui, mas haver uma outra especialidade aqui no meio, portanto, uma articulação, vamos dizer assim, principalmente no Sistema Nacional de Saúde. Um seguimento, não é? De alguma forma fazer a ligação direta. Uma ligação, não é? E quando há um diagnóstico, não é? Seria muito interessante dizerem logo quais são as ferramentas que nós temos, a quem devemos dirigir, orientar-nos, nem que fosse uma brochurazinha, a dizer, olha, há isto, há estes apoios, não há. Obrigada, Paula, pela sua... De nada, doutora. Obrigada. De nada. Muito obrigada. Boa tarde. Antes de mais, obrigada por se disponibilizar para nos responder algumas questões. Gostaríamos, antes de mais, por perceber de quem é que foi cuidadora. Eu fui cuidadora da minha mãe. Ok. Ok. E diga uma coisa, na altura do diagnóstico, ou melhor, do pós-diagnóstico, não é? Que tipo de suporte ou de apoios é que recebeu? Quando a minha mãe, ao fim de um mês de ir para de ser consultada por um neurologista, foi detectada uma demência. O médico limitou-se a dizer-me que tinha uma demência e quais eram as consequências dessa demência. Uhum.
que realmente verificou-se aquilo que ele tinha dito, mas não me deu mais nenhum elementos com que eu pudesse, ou até alguma informação, para eu poder trazer a minha mãe para casa e cuidar dela, já não digo como deve ser, mas com alguma informação. Trouxe para casa e limitei-me a ir, caiu-me logo o chão, eu caí-me logo a ficha, nem foi o chão, eu caí no chão. E tentei procurar via informática, ou via a informação que havia na altura, que era muito pouco, mas ele não me deu nenhum auxílio, pelo menos até de trabalho ou de tarefas que poderia fazer. Portanto, se eu lhe questionasse se sentiu apoiada nessa altura? Pois, não me senti apoiada, senti-me muito em baixo, vim para casa, tentei procurar pela internet, por pessoas que eu telefonei, que iam dizendo que conheciam pessoas que tinham o mesmo problema de demência, porque a minha mãe nem era Alzheimer, mas ninguém me dava assim um feedback de tratar dela que eu compreendesse o que me estavam a dizer. E diga-me uma coisa, foi elaborado algum plano? Não foi elaborado nenhum plano. Não. Eu depois é que, pronto, eu primeiro tentei cuidar da minha mãe sozinha, mas dia para dia lá se ia vendo e aquilo que o médico me tinha dito, que aquilo era uma progressão muito rápida, porque a demência dela era daquelas frontal temporal, e então aquilo ia ser muito rápido e foi mesmo. Eu a ver-me muito embaraçada, entretanto pensei em pedir a ir ao centro de emprego, pedir uma pessoa que me auxiliasse e disse para que era. No centro de emprego disseram-me, vamos então tentar ver quem é que está, quem tem habilitação para isso. Mandaram-me uma senhora, e essa senhora tinha trabalhado 1 mês ou 2 no lar, e eu e ela depois tentámos, através de pesquisas e através de conversas dela com até pessoas que conhecia, e eu resolvemos o assunto da minha mãe para lhe darmos o mínimo de qualidade de vida. Não tive nenhum apoio a nível público, a nível de médicos, a nível de saúde, mas com ela, eu confesso que sim, eu e ela que tentámos dar-lhe o melhor, mas não tive nenhum suporte. E até quando eu tive necessidade de um suporte físico, que era a dita cama, a cama que era imprescindível realmente, mesmo isso, na Segurança Social me deram assim umas ideias muito aquém, que agora posso dizer que é aquém porque estive dentro do assunto, e entretanto disseram a senhora pode pedir um auxílio monetário, e quando eu vi o inquérito para o questionário para responder, eu disse para a senhora, não, eu escusar a responder isto. E ela diz-me, a senhora é que sabe, olha que depois tudo aí que escrever vão verificar a sua casa. Pois, é porque a gente pode ter uma vida, já não digo boa, porque ninguém tem uma vida boa, a maior parte das pessoas não tem uma vida boa, mas razoável, que dizem que não temos direito a nada. Quando... Diga-me uma coisa, o que é que mudaria para melhorar este... Eu o que mudaria era o que em Viseu estão a fazer, que acho muito bem, já vi isso até no Facebook, aqueles workshops para que as pessoas que estejam nas mesmas condições que eu, que têm pessoas e familiares que têm que cuidar delas, irem lá para saber, para se informarem, para verem aquilo que é necessário fazer para nós lhe podermos dar aos nossos doentes, para lhe podermos dar o mínimo de qualidade de vida, porque nós sozinhos muitas vezes é através
do erro, fazer e errar, até que chegamos ao ponto que sabemos, afinal, é assim que se faz. Enquanto que as vezes que a gente erra é mais qualquer coisa que vem de mal para o nosso doente e que é escusado. Muito obrigada pela sua participação, está bem? E pelo seu testemunho. Obrigada eu por ter conseguido participar e que resolvam alguns assuntos que são necessários. Boa tarde e obrigada. Obrigada.